todos aqueles que dirigem iriam dirigir com mais cautela, observando aquilo que o pastor ou que o professor falou. Então, quando nós falamos sobre determinado assunto, é natural que a nossa atenção se volta para esse assunto. E o Espírito Santo, nós precisamos dar a ele mais atenção e buscá-lo cada vez mais. Até que os irmãos estão me entendendo? Eu tenho um canal no YouTube, se você for lá, você vai ver diversas ministrações que eu falo sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu falo sobre o Espírito Santo em, o Espírito Santo sobre, o Espírito Santo conosco. Eu falo sobre as manifestações do Espírito Santo. É claro que de forma alguma eu vou conseguir enxugar esse assunto, porque ele é um assunto muito profundo. Eu até hoje ainda não consegui falar sobre os dons do Espírito e sobre o fruto do Espírito na sua totalidade, porque é muita coisa quando falamos sobre o Espírito Santo. Mas hoje eu gostaria de recordar com os irmãos esta passagem aqui, de João capítulo 16, e versículo 12 até o versículo 16. Jesus diz o seguinte: olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar. Irmãos, vamos pensar comigo aqui. Vamos pensar. Jesus diz assim: olha, ainda tenho muito que vos falar, que ensinar, que pregar, mas vocês não podem suportar. Jesus esteve com eles 3 anos. Se nós olharmos para a mensagem do Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, irmãos, nós ficamos estarrecidos, primeiro da seriedade, da profundidade, e o quanto Jesus confronta aqueles que estão ouvindo. Se nós, então, estudarmos Mateus capítulo 13, 14 e 15, quando Jesus fala sobre as parábolas do reino de Deus, a seriedade que é, porque Jesus ensinou assuntos muito profundos, como no caso do novo nascimento, que Jesus falou para Nicodemos. Jesus abordou assuntos delicados, como no Sermão do Monte, quando ele falou sobre casamentos. Jesus confrontou diretamente o farisaísmo dos fariseus, ou seja, a hipocrisia dos doutores da lei. E agora ele diz o seguinte: olha, eu tenho muito que vos falar, mas vocês não podem suportar. Ou seja, tudo aquilo que ele já disse. Falou sobre o céu, falou sobre o inferno, falou sobre o Espírito Santo, falou sobre a verdade. Jesus diz o seguinte: olha, mas eu tenho coisas maiores, mais profundas, mais poderosas, só que vocês não podem suportar. Ou seja, vocês ainda não têm a capacidade de ouvir, de absorver, de aprender e de praticar aquilo que eu tenho para falar. Para que isso seja necessário, é necessário que o Espírito Santo venha, porque o Espírito Santo, ele não só ensina, mas ele faz com que eu e você, que a nossa mente, ela venha expandir sobre os assuntos do reino de Deus. Glória! Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus disse: olha, eu tenho coisas para vos falar que vocês não podem compreender, vocês não podem suportar, vocês não podem entender a profundidade disso. Mas quando ele vier, ele quer o Espírito Santo. Aleluia. Nos versículos de número 7, ele diz assim: ó, é necessário que eu vá, para que ele venha. É necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Quem é o Espírito Santo? Jesus, no capítulo 14, ele chama o Espírito Santo de Paracleto, amigo, conselheiro, outro igual da mesma essência de Jesus. Ou seja, ele diz o seguinte: olha, eu vou para o Pai, vou rogar ao Pai para que ele envie o Espírito Santo, o Consolador, e quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Por quê? Porque quando ele vier, ele não só vai ensinar, como ele vai dar a vocês a capacidade de ouvir, de aprender e de absorver tudo aquilo que ele ensina. Sabe o que você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite, irmão? Só que tem uma coisa: aquilo que Jesus ensina, aquilo que o Espírito Santo irá ensinar, ele vai ensinar para a igreja. Ele vai ensinar para aqueles que já tiveram um encontro real com Jesus. Por quê? Porque o mundo
absorver, não pode entender, não pode compreender. Sabe que você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Vem comigo aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, eu gosto muito desta passagem. 1 Coríntios capítulo de número 2. Primeira Coríntios capítulo 2, se você encontrar, você confirma dizendo amém. Olha o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de... Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que provém de... para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Olha que coisa fantástica. Nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é um espírito de engano, é um espírito de mentira, é um espírito que escraviza as pessoas. Nós recebemos o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo da verdade, aleluia. É o Espírito Santo que tem, aleluia, prazer e prioridade em nos ensinar a mensagem do reino de Deus, a vontade de Deus, a pessoa do Senhor Jesus. Mas vamos continuando ainda. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O método do Espírito Santo nos ensinar não é, aleluia, comparando as coisas dos céus com as coisas da terra. Não é comparando as coisas espirituais com as coisas carnais e humanas. Por quê? Porque nada daquilo que é humano pode ser comparável àquilo que está no céu e às grandezas de Deus. Por isso o texto diz que o Espírito Santo ele nos ensina comparando as coisas espirituais com espirituais. Vamos continuando aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem... Eu vou ler com você novamente. É muito forte esse texto, irmão. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e eles não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo viria. O Espírito Santo ensina o crente, o Espírito Santo ensina o servo de Deus. Aleluia, porque as coisas de Deus não podem ser entendidas ou compreendidas à luz de um olhar normal, natural, humano, carnal. Por isso que as pessoas que não têm Jesus, por isso que as pessoas que o Espírito Santo, aleluia, não mora nelas, não pode compreender as coisas de Deus. Como assim? Se nós falamos de céu, se falamos de inferno, se falamos de batismo com o Espírito Santo, se falamos das doutrinas de Deus, as pessoas que não frequentam a igreja, que não conhecem a Bíblia Sagrada, que não tiveram uma experiência com Deus, não entende, não compreende, não aceita, diz: não, isso não é possível. Por que eles dizem isso? Porque eles não têm a mente de Cristo, aleluia. O Espírito Santo ainda não ensinou, eles não têm um ensinamento didático e direto dado pelo Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O homem natural não compreende. O homem que ainda não encontrou com Jesus, que não teve os seus olhos iluminados pelo Evangelho, o homem que não teve, aleluia, que não tem a presença do Espírito Santo morando, habitando dentro dele 24 horas, não pode compreender as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês não estão entendendo? Irmãos, esses dias essa semana eu estava pensando como que tem pessoas que pregam, ficam em cima do púlpito, pregam 30, 40 minutos e não falam nada da Bíblia, não falam nada de Jesus, não falam nada daquilo que ele se propôs a pregar, né? Ele começa a pregar e se divaga sobre tantas coisas, e eu começo a pensar: peraí, a Bíblia é tão profunda, tem tantas coisas, o Espírito Santo ele tem tanto prazer em nos ensinar as coisas de Deus, e o material didático do Espírito Santo está à nossa mão. Mas é que as pessoas não têm preocupação para ir buscar o aprendizado direto do Espírito Santo. As pessoas querem transmitir aquilo que eles pensam, aquilo que eles imaginam.
Eles querem falar daquilo que eles acreditam, mas não daquilo que está registrado aqui na palavra de Deus. E o Espírito Santo, aleluia, ele tem prazer em nos ensinar as coisas espirituais. Nós somos espirituais. Você se lembra quando Jesus pregou as suas parábolas? Alguma delas os próprios discípulos ouviram. Quando chegaram em particular com Jesus, eles disseram assim: Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquelas parábolas? Por exemplo, Mateus capítulo 13, quando Jesus falou sobre a mensagem do semeador que saiu a semear, ou sobre a parábola do joio. Os discípulos ouviram e não entenderam. Os discípulos ouviram e não compreenderam. Quando eles estavam em particular com Jesus, eles disseram assim: Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquelas parábolas? E Jesus disse assim: olha, ao mundo não é dado conhecer as coisas de Deus, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aí Jesus explica para os discípulos o que era a parábola do reino, o que era a parábola do semeador, o que era o semeador, o que era a semente, quais eram os tipos de solo, o que aquilo representava. Ou seja, havia uma multidão que ouviu a pregação, mas não entendeu a pregação. Foi necessário que Jesus, no particular, explicasse para os discípulos o significado e a aplicação daquela parábola. É isso que o Espírito Santo faz, meu irmão. Quando nós lemos alguma coisa e não entendemos, se nós formos orar, o Espírito Santo tem prazer de abrir os nossos olhos e iluminar o nosso entendimento, a nossa compreensão, o que de fato está escrito aqui, aleluia, aleluia, para a nossa edificação. Por isso Jesus disse: olha, eu tenho muito que vos falar. Irmão, Jesus falou sobre a palavra, os discípulos não entenderam. Você está entendendo? Houve um momento que Jesus estava pregando, os discípulos começaram a questionar se aquilo que Jesus estava falando. E Jesus disse o seguinte: olha, quando Jesus fez aquela multiplicação de peixes e pães, Jesus continua andando, e Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos disseram o seguinte, eles conectaram a multiplicação de peixes, de pães, com aquilo que Jesus estava falando. Será que Jesus vai multiplicar mais pães? Aí Jesus fala: rapaz, até quando eu vou estar com vocês? O fermento está falando de hipocrisia. Então cuidado com a hipocrisia que os fariseus têm. Ou seja, os discípulos que estavam de contínuo com Jesus ouviam e não conseguiam captar a profundidade, não conseguiam captar o ensinamento na sua totalidade, ouviam e não conseguiam absorver. Aí Jesus disse: olha, eu tenho muito que vos falar. Os irmãos estão me entendendo? Tenho muito que vos falar. Vem aqui em João capítulo 14. João capítulo 14. Só para me continuar explicando sobre isso. Jesus tendo que falar, e se o Espírito Santo, os discípulos não tinham capacidade de suportar, é necessário que o Espírito Santo venha para nos dar essa capacitação de absorver. João capítulo 14, os irmãos encontraram? Eu vou ler com você do versículo 1 a seguir para você entender o que eu quero dizer. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não o teria, pois vou preparar-vos lugar. É aqui simples. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver vós sejais também. Mas vós, Jesus está dizendo, presta atenção, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o... Não, preste atenção no versículo 4. Preste atenção. Preste atenção. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o... Olha o próximo versículo. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho?
6, o próximo versículo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas olha o versículo de número 9. Disse Jesus: há tanto tempo estou convosco, e vocês não têm me conhecido. Aleluia. Jesus tinha acabado de falar para eles. Olha, olha o versículo 4 aqui, vou repetir novamente, né? Vocês sabem para onde vou, vocês conhecem o caminho. Aí Filipe fala: não, Senhor, nós não sabemos qual é o caminho, não. Eu nem sei para onde o Senhor está indo. Aí Jesus falou: eu estou tanto tempo com vocês, e vocês não compreendem o que eu estou ensinando, porque a mente ainda é pequena. Irmãos, esses homens estiveram 3 anos com Jesus. Esses homens ouviram da boca de Jesus. Esses homens aprenderam de Jesus. O problema não é o mestre, o problema não é o ensinador, o problema não é o pregador, o problema são eles que estão ouvindo. Aí Jesus diz: olha, eu tenho muito que vos falar, mas vocês ainda não podem suportar. Aleluia. Se eu vos falar, há um texto que ele fala: se eu vos falei coisas simples, vocês não entenderam, quanto mais se eu vos revelar os segredos e mistérios dos céus. Aleluia. Aí Jesus disse: mas quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando o Espírito, preste atenção, o Espírito Santo, quando ele vier, disse Jesus, preste atenção, se está certo o que eu estou falando aqui, quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar sobre política para vocês. O Espírito Santo, quando vier, vai ensinar sobre esporte para vocês. É isso que Jesus está falando? O Espírito Santo, quando vier, vai ensinar sobre as coisas desse mundo para vocês. É isso? O Espírito Santo não tem prazer e prioridade nenhuma a falar sobre as coisas da terra, porque ele não pertence às coisas dessa terra. Qual que é o propósito dele, o princípio dele? É ensinar a verdade, é ensinar sobre Jesus, é ensinar sobre o reino. O Espírito Santo ele vem para iluminar os nossos olhos. O Espírito Santo vem para nos dar uma compreensão e um entendimento sobre a verdade de Deus. A própria parábola, aleluia, de Mateus capítulo 13, quando Jesus disse que a semente caiu à beirada do caminho, ele vai explicar o que isso significa. Ele diz o seguinte, que a semente que cai à beira do caminho é aquela pessoa que ouviu, não entendeu. Aí vem Satanás e rouba a compreensão, rouba a semente. O diabo ele é expert em roubar a semente. Ele é expert em tentar tirar a palavra de Deus do seu coração, em tentar tirar a semente do conhecimento de você. Mas o Espírito Santo, o prazer dele é fazer você entender aquilo que ele tem falado com você. Os irmãos estão entendendo? Olha que coisa fantástica. Irmãos, esse dia eu estava conversando com as minhas filhas, que antes de me converter eu não gostava de ler. Não gostava de ler mesmo. Se você, eu estudava na escola e em língua portuguesa eu tirei 0 quando o assunto era redação, leitura e redação. As professoras passavam um livro, nós tínhamos que ir na biblioteca, pegar o livro, ler o livro e depois fazer um resumo do livro, enfim. E eu não lia, aí eu tomei 0. Você acha que eu comecei a ler? De forma alguma. Eu ia na biblioteca, pegava o livro, levava para casa, deixava aí na estante de casa, ficava 1 mês, 2 meses. Aí quando eu ia fazer a prova, eu sabia que a minha mãe era curiosa e que tinha lido o livro. Eu ia lá e perguntava para ela: mas o que é esse livro fala sobre o que mesmo? Aí minha mãe fazia um resumo para mim, eu ia e fazia a prova sobre o resumo que a minha mãe tinha lido. Por quê? Porque eu não gostava de ler, eu detestava ler. Quando eu encontrei com Jesus, ou quando Jesus me encontrou, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, eu senti a necessidade de ler a palavra de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, eu comecei a ler e eu não compreendia aquilo que eu lia. Eu lia e não entendia, eu não conseguia fazer conexões. Comecei a ler o Velho Testamento e não conseguia entender. Aí falei: peraí, vou para o Novo Testamento. Comecei a ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João.
Até que um dia eu estava lendo e disse assim, mas eu não estou entendendo, o que está valendo a minha leitura se eu não estou entendendo nada disso? Aí o Espírito Santo falou no meu coração, somente leia. Eu falei, vou continuar lendo. E eu continuei lendo, li todo o Novo Testamento, li a Bíblia uma vez, li a Bíblia 2 vezes, li a Bíblia 3 vezes, continuei lendo. E aos poucos que eu estava lendo, eu comecei a ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão. O Espírito Santo passou a me explicar, aplicar, e eu compreendo a palavra de uma forma, aleluia, que não é normal e natural. Por quê? Porque eu sei que é vida do Espírito Santo. Quando eu estou sentado na nave da igreja, um pregador começa a pregar alguma coisa, e eu estou ouvindo o que ele está pregando, e se ele fala alguma coisa que não é verdade, não está pautado no texto, imediatamente o Espírito Santo me leva àquela passagem bíblica, e como se fosse um refletor, ele joga sobre aquela passagem bíblica, e eu sei que aquilo que o pregador está falando não tem sustentação bíblica nenhuma. Eu estava, assim acontece quando eu estou vendo alguns vídeos que estão falando sobre a palavra. Você reparou que hoje tem um tanto de expert que grava vídeos, e eles estão tentando de todas as formas desmerecer a palavra de Deus. Eu não estou falando de ateu, eu não estou falando de pessoas que lutam contra a Bíblia, eu estou dizendo de próprios pastores e pregadores. Eles vão para a Bíblia e dizem assim, não, porque no hebraico não está escrito isso. Só que eles pegam uma palavra, já que no hebraico aquela palavra tem 4, 5 traduções, e eles querem trazer um ensinamento, mas o que eles falam não tem nada a ver com aquilo que o texto bíblico está explicando. Eu falo, meu Deus, a pessoa está falando da cabeça dela. O camarada foi pegar Mateus capítulo 5, só para ele estudar o que eu estou falando. Quando Mateus capítulo 5, quando Jesus começa a falar sobre o sermão do monte, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que têm sede, bem-aventurados não sei o que, e Jesus continua. Aí o espertalhão pegou esse texto e quis trazer uma aplicação dizendo o seguinte: quem tem que consolar é a igreja, quem tem que matar a sede é a igreja. Eu olhei o texto e meu irmão, o texto não diz absolutamente nada. O texto diz assim, bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Não é a igreja que consola. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A igreja vai dar a terra para você, irmão? De forma alguma. Mas, ou seja, os espertalhões acham que a verdade de Deus é entendida, compreendida com os olhos normais e naturais. Não, é o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? É o Espírito Santo que nos ensina. Jesus disse, eu tenho muito que vos ensinar, só que vocês não podem suportar. Vamos continuando aqui, eu já estou partindo para a parte final da palavra. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele é o Espírito ele ensina você ele é o Espírito ele ensina o que para você? A verdade. Irmãos, os homens, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles adoraram a criatura em vez de adorar o Criador. Então os homens, eles mudam a verdade de Deus. Você lê a palavra e a pessoa fala, não é bem isso, pastor, mas está escrito isso, meu amado irmão. A Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia condena a idolatria, a Bíblia condena a prostituição, a Bíblia condena adultério, a Bíblia condena uma série de pecados. Mas hoje uma multidão de pseudos inteligentes estão dizendo, não é bem assim não, pastor. Mas não é como, irmão? Se a verdade está aqui. Não é a verdade dos homens. Os homens querem mudar a verdade de Deus, mas a verdade de Deus ainda prevalece, porque o Espírito Santo nos ensina a verdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu amado irmão? Aleluia. O Espírito Santo nos ensina a verdade. A verdade. Aleluia. Jesus disse, ele vai colher de mim e vai vos ensinar. E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a...
Aleluia. Então, meu irmão, o Espírito Santo nos ensina a verdade. O Espírito Santo nos ensina sobre Jesus. O Espírito Santo nos ensina sobre o reino de Deus. É claro que o material didático do Espírito Santo está aqui nas minhas mãos, está nas tuas mãos. Só cabe a mim e a você termos, aleluia, compreensão, termos paciência, nós estudarmos a palavra de Deus. Se coloque de pé neste momento, irmãos. Aleluia. 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 Aleluia.